Bem-vindas e bem-vindos a mais uma reflexão aprofundada. Hoje o nosso foco é uma obra, fundamental. Memórias, Sonhos, Reflexões, de Carl Gustav Jung. Olá. Sim, é uma autobiografia bem peculiar, né? Totalmente. Temos fragmentos dela, e a nossa missão aqui é tentar entender como Jung via a própria vida. Não como uma sequência de fatos externos, sabe? Mas como a história de um inconsciente que se realiza. Exato. E é crucial, logo de cara, perceber a escolha dele. Ele usa a linguagem do mito, não da ciência, para contar essa história. E por que essa escolha pelo mito? Bom, ele argumentava que a ciência trabalha com médias, né? Com o geral. Já o mito, não. O mito consegue captar a riqueza subjetiva, a singularidade de uma vida. Faz sentido. E ele coloca uma questão central, né? Coloca. E é que vai nos guiar. É a minha aventura, a minha verdade. O foco não é na prova externa factual, mas na veracidade da experiência interior. Ótimo ponto de partida. Então vamos lá, vamos tentar desempacotar essa ideia. Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Como ele entendia isso na prática? Olha, Jung sentia que tudo aquilo que está lá, latente no inconsciente, tem um impulso para acontecer, para se tornar evento, sabe? Uma espécie de potencial buscando forma. Exatamente. Ele vê a personalidade dele não como algo pronto, mas como algo que evoluía dessas raízes inconscientes. E para ele, a ciência não dava conta de descrever isso. Não servia para essa dimensão mais profunda? Não. Só o mito conseguiria expressar o que a gente é subespécie eternitatis, quer dizer, numa perspectiva atemporal, né? Além do aqui e agora. E ele usou alguma imagem para explicar isso? Usou uma muito boa, a da toanta. A vida que a gente vê é tipo a flor de um verão, mas a vitalidade real, a força, vem de um rizoma. Aquele caule subterrâneo, invisível, perene. Nossa, que imagem visual. Isso reforça muito a ideia de que o essencial acontece por baixo, no interior. Perfeito. E isso se conecta direto com a importância que ele dava para as experiências internas. Sonhos, fantasias, visões. Aquelas que ele chamou de lava ardente. Isso. A lava ardente e líquida, de onde o trabalho científico dele se cristalizou. Comparado com esses encontros com a outra realidade, com o inconsciente, bom, os eventos externos, viagens, até relações humanas, ficavam meio pálidos. Entendo. A convicção era que as respostas vêm de dentro. Firmemente. As circunstâncias de fora não substituem as de dentro. Por isso ele dizia que a vida dele, nesse sentido mais profundo, foi pobre em acontecimentos exteriores. Não que não tenha viajado ou conhecido gente, mas o foco era outro. Falando nesses encontros interiores, tem aquele relato de 1944, né, durante a doença grave, foi algo bem intenso. Pode contar mais? Ah, sim. Foi um momento crítico. Ele mesmo não sabia se era sonho ou êxtase. Descreve que se sentiu flutuando no espaço, vendo a terra azul lá embaixo. Identificou Ceilão, a Índia. Uau! E aí? Aí ele se aproximou de um bloco de pedra enorme, escuro. Parecia um templo com uma entrada. E lá dentro, sentado em lótus, um hindu de branco esperando. Esperando por ele? Parece que sim. E o mais forte foi a sensação de desfolhamento. Tudo que ele viveu, fez, pensou, tudo ia se soltando dele. Ficava só o essencial. Uma pobreza extrema, mas ao mesmo tempo uma satisfação profunda. Desfolhamento. Que expressão. E o que restava? Ele se sentiu como o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Só isso. Uma totalidade, mas também um despojamento total. É muita coisa para processar. E o que aconteceu depois dessa sensação? Ele entrou no templo? A densidade simbólica aí é enorme, né? Ele queria entrar no templo, sentia que precisava entender o lugar dele na história, a relação histórica dele. Mas aí surge a figura do médico dele, o Dr. Ré. Mas não o Dr. Ré que ele conhecia. Era a forma primeira dele, um Basileus de Cos. Tipo, o arquétipo do curador ancestral. Um arquétipo. É. E esse mensageiro trouxe uma ordem da terra. Ele tinha que voltar. Não era a hora dele ainda. Nossa. E como ele reagiu a isso? A decepção foi imensa.
avassaladora. Sentiu que não pôde entrar no templo, não pôde encontrar aqueles a quem ele sentia que pertencia. Foi muito duro. Imagino. A recuperação deve ter sido difícil. Muito. O mundo parecia irreal para ele depois disso, como uma cortina pintada com furos negros, ele descreveu. E ainda por cima veio aquela convicção estranha. Que convicção? Depois que o Dr. H morreu subitamente, pouco tempo depois, em abril de 44, Jung ficou com a sensação persistente de que o médico tinha morrido no lugar dele. Morreu no lugar dele. Isso é bem fora da lógica comum. Ele tentou explicar. Não de forma racionalista. Ele só relata a experiência, a convicção subjetiva, com honestidade. É um exemplo claro de como, para ele, a realidade psíquica e os mitos internos tinham um peso enorme, talvez até maior que a causalidade externa que a gente costuma usar. Entendi. É a força da experiência interna falando mais alto. Exato. E o interessante é que, nas semanas seguintes, apesar de se sentir fraco e deprimido durante o dia, a noite era outra história. Como assim? Ele começou a ter experiências de êxtase, uma beatitude imensa, sentindo que pairava no espaço. E foi aí que vieram as visões noturnas. Visões noturnas? Que tipo de visões? Ele descreve 3 casamentos místicos. Primeiro, ele estava no Pardes Rimonim, o jardim das romãs da Cabala, vendo o casamento de Tiferet e Malchut. Figuras simbólicas da Cabala. Isso. Depois, ele viu o casamento do Cordeiro, numa Jerusalém celestial. Uma imagem bem do apocalipse cristão, né? Sim, claramente. E a terceira? A terceira foi o Hieros Gamos, o casamento sagrado. Zeus e Hera, no anfiteatro antigo. Mas o ponto-chave, o mais incrível... O quê? Ele não era só um espectador. Ele sentiu que ele próprio era o casamento. Ele era o casamento. Uau! Que profundo isso! O que essa experiência de união significou para ele? Bom, essas visões apontam direto para o conceito central que ele desenvolveria mais tarde. O Mysterium Conjunctions, o mistério da união dos opostos. A integração dos contrários, né? Consciente e inconsciente, luz e sombra. Exatamente. A ideia de que a totalidade psicológica, o si mesmo, nasce desse encontro. Ele descreve até a atmosfera no quarto durante essas visões. Falava de uma sacralidade, um pneuma, um sopro de santidade inefável. Até um odor de santidade. Nossa! E a experiência em si? Era de uma objetividade total, segundo ele. Uma beatitude fora do tempo, onde passado, presente e futuro eram uma coisa só. E ele conecta essa objetividade com a individuação completa. Que implica um certo desapego. Sim, um desprendimento dos julgamentos de valor e do que ele chamava de laços afetivos, que ele via como relações baseadas em desejo, projeção, sabe? Coisas que impedem a gente de ver o outro e a nós mesmos com objetividade. E ele teve alguma confirmação disso depois? Teve um sonho posterior com a esposa falecida. Ela apareceu para ele de forma muito objetiva, com conhecimento próprio. Para ele, isso confirmou esse estado de desprendimento que ele tinha alcançado. Então, essa doença e essas visões foram realmente uma virada de chave para ele na forma como ele via a própria vida? Sem dúvida alguma. Ele descreve esse período como um momento em que ele alcançou uma aceitação radical do ser. Aquele sim incondicional para tudo que é, sabe? Sem as resistências, as objeções subjetivas que ele tinha antes. Ele percebeu que a atitude anterior era um erro. Sim, uma luta contra o próprio destino, ele diz. A grande lição foi essa: cultivar um eu forte o suficiente para suportar a verdade, mesmo a incompreensível. Para estar à altura do mundo e do destino. E aí, até uma derrota aparente pode ser uma vitória interna. Não lutar contra a correnteza, mas encontrar força nela. Exatamente. Não obstruir o caminho do destino. Permitir que as intenções mais profundas da psique se manifestem. E essa aceitação não era só para os grandes eventos, mas para as coisas pequenas do dia a dia também. Pensamentos, impulsos. Sim, sim. Se estendia a tudo que emerge de dentro. Acolher os pensamentos, as imagens, mesmo as mais estranhas ou desconcertantes do ponto de vista moral. Para quê? Para permitir que a psique se revele inteira. Deixar a própria continuidade interna se afirmar, né? Isso, resistir à torrente da vida e do tempo, como ele disse.
É uma entrega confiante ao processo psíquico, no fundo. Essa aceitação toda do ser, do destino, naturalmente levou ele a pensar sobre os limites da vida, né? Morte, o que vem depois, como ele lidou com um tema tão especulativo. Com muita cautela. Ele admite, assim, abertamente, que sobre a vida após a morte, ele só pode mitologizar, contar histórias, explorar símbolos. Ele não afirmava ter provas, então? De jeito nenhum. Mas reconhecia que ideias sobre isso surgiam nele, espontaneamente, como mitos da alma, e ele prestava atenção nisso. Questionava nossas ideias limitadas de espaço e tempo, sabe? Sugerindo que talvez elas não sejam absolutas, que haja espaço para outras realidades. E em que ele baseava essas mitologias, essas hipóteses? Tinha alguma coisa mais concreta? Principalmente nas dicas que o inconsciente dava. Sonhos, sincronicidades, premonições. Ele conta uns exemplos pessoais bem fortes. Tipo quais? Teve uma imagem persistente de um homem se afogando que coincidiu exatamente com o momento em que o neto dele quase se afogou de verdade. Nossa! Teve um sonho com o túmulo da esposa pouco antes da morte inesperada de uma cunhada e um sonho premonitório sobre a morte de uma amiga. Ele aparecia no sonho com uma marca, que ele interpretou como um sinal da morte que estava por vir. Caramba, experiências que desafiam a lógica causal, né? Totalmente. E foram essas coisas que o levaram a respeitar muito as possibilidades do inconsciente. Ele começou a considerar seriamente que uma parte da psique talvez opere fora das leis do espaço e do tempo que a gente conhece. Citava até os experimentos do Ryan, lá de Duke, sobre percepção extrasensorial, como indícios científicos nessa direção. E ele chegou a especular como seria esse estado pós-morte? Como a psique continuaria? Sim, ele se aventurou nisso, sempre partindo de sonhos ou intuições. Teve um sonho de uma paciente que sugeriu a ele que os mortos talvez precisem apresentar um relatório da vida. Porque o que interessa a eles é justamente o que lhes falta. Continuar evoluindo, sabe? O desenvolvimento que a vida consciente permite. Interessante. E ele teve outras pistas? Teve. Figuras do inconsciente dele mesmo, tipo Salomé e Elias, em certos momentos pareceram para ele meio desinformadas sobre o que tinha acontecido na vida consciente enquanto elas estavam, digamos, submersas no inconsciente, fora do tempo. Como se estivessem desconectadas do presente. Isso. E teve um outro sonho marcante. Ele numa assembleia com ilustres espíritos de séculos passados, e eles faziam perguntas para ele. Isso reforçou a ideia de que os mortos buscam respostas nos vivos. Essa ideia é bem contraintuitiva, né? Mortos buscando saber dos vivos, qual a lógica por trás disso para ele? Bom, a concepção dele era que o conhecimento dos mortos talvez fique limitado ao que eles sabiam na hora da morte. Daí eles buscariam participar do saber que continua se desenvolvendo aqui, no mundo em transformação. Pensa bem, a nossa consciência, como a gente conhece, depende de contraste, né? Precisa de um sistema de coordenadas, espaço, tempo, eu e o outro. Num estado hipotético de saber tudo ao mesmo tempo, sem distinção, a consciência seria impossível. Porque não haveria diferenciação. Exato. Então, talvez a existência pós-morte esteja ligada ao limite da consciência que a humanidade alcançou. E os mortos buscariam adquirir a consciência que não desenvolveram em vida. Teve até um sonho com um amigo recém-falecido que estava aprendendo psicologia com a filha dele. Ilustra bem isso. Quer dizer que a própria psique, o mundo interior, poderia ser o país dos mortos. Ele chega a ponderar isso. E que a contemplação na velhice seria uma espécie de preparo para essa existência puramente psíquica. Se a psique pode operar fora do espaço-tempo e ter essa continuidade, isso abre a porta para a ideia de reencarnação, né? Ele falou sobre isso. Falou sim. Reconheceu como uma ideia filosófica antiga, muito natural no Oriente, bem diferente das nossas ideias ocidentais de criação única ou providência. Ele discute a questão do karma. Que é bem complexa. Muito. Seria algo pessoal, resultado das suas vidas passadas, ou algo mais impessoal, incorporado no nascimento, representando questões não resolvidas dos antepassados, sem uma continuidade pessoal direta. Ele lembra que o próprio Buda se recusou a dar uma resposta final sobre isso. E qual era a perspectiva do Jung mesmo? O foco dele era mais
na tarefa dele no presente. A vida colocava uma questão para ele e ele sentia que essa mesma questão talvez já tivesse sido enfrentada sem solução completa por gente antes dele. Ele menciona Fausto, Nietzsche, até o arquétipo Wotan Hermes. Como se ele fosse herdeiro de uma pergunta não respondida. Isso. Ele imaginava que os atos dele o seguiriam e que talvez ele tivesse que renascer se o mundo ainda precisasse de uma nova resposta para essas questões que ele, ou essa linhagem da qual ele se sentia parte, deixarem em aberto. E ele chegou a ter alguma experiência que apontasse para a reencarnação? Ele confessa que, já mais velho, teve uns sonhos que pareciam descrever a reencarnação de um conhecido. Isso fez encarar a hipótese com maior boa vontade, como ele diz. Mas, e isso é importante, sempre com abertura, observando, sem afirmar certeza. Sem provas empíricas como as que ele buscava para outros fenômenos. Ele permaneceu agnóstico quanto à prova da reencarnação pessoal. Falando em sonhos e visões, tem dois que parecem cruciais para entender a relação entre o ego e o si mesmo, né? A totalidade. Assim, são muito reveladores. Um é de 58, com OVNIs em forma de lente se aproximando, e ele conectou isso ao arquétipo da totalidade surgindo em tempos de fragmentação. Mas o outro, da época da doença de 44, talvez seja ainda mais impactante. Conta aí. Ele viu uma capelinha num rochedo. Entrou. Lá dentro, um yogi em meditação profunda. Quando ele chegou perto, percebeu que o yogi tinha o rosto dele. O rosto dele? Exato. E aí veio a conclusão chocante para ele. Ah, eis aquele que me medita. Ele sonha e esse sonho sou eu. E ele entendeu na hora. Se o yogi acordasse, ele, Jung, deixaria de existir. Nossa! Ele sonha e esse sonho sou eu. Que inversão radical, que implicações ele tirou disso? É uma inversão profunda mesmo. A interpretação dele é que o si mesmo, essa totalidade que existe antes de nós, meio inconsciente, simbolizada pelo yogi medita ou sonha, a nossa forma terrestre, o nosso ego. E por quê? Qual o propósito disso? Para que a gente possa experienciar o mundo tridimensional, interagir com a realidade concreta e, com isso, avançar na realização da consciência. É como se o nosso eu profundo, inconsciente, fosse o verdadeiro criador da pessoa que a gente é no dia a dia. Então a nossa vida consciente seria uma espécie de projeto ou sonho do inconsciente, parecido com a ideia de Maya no Oriente? E exatamente essa comparação que ele faz. A totalidade inconsciente seria o spiritus rector, o espírito guia, que nos empurra para a consciência. Caramba, isso muda tudo. Quem a gente acha que está no comando talvez não esteja. Pois é, e a implicação maior que Jung tira disso, talvez o ponto central da visão dele sobre o propósito da vida, é que o único sentido que ele conseguia ver para nossa existência é o de acendermos uma luz nas trevas do ser puro e simples. Trazer consciência para a existência, iluminar o que está escuro. Exatamente. Essa seria a nossa função. Essa ideia da consciência como propósito nos leva direto para a ética e para o mal, né? Temas que ele abordou de frente, ainda mais vendo os horrores do século XX. Sim, ele pensou muito sobre o mal. Rejeitava aquela ideia tradicional da privatio boni, que o mal é só ausência de bem. Não. Para Jung, o mal era uma realidade, potente, determinante. Impossível de negar depois do que ele viu acontecer no mundo. E daí a necessidade de integrar a sombra. Urgente. Aprender a conviver com essa realidade. Integrar os nossos próprios aspectos sombrios, rejeitados, mas com um alerta importante. O perigo não é só o mal óbvio. É sucumbir a qualquer excesso. Até um excesso de bem pode ser destrutivo. Se o mal é real e a sombra precisa ser integrada, como fica a ética? Perde-se o guia? A ação ética fica bem mais complexa e subjetiva. Não é só seguir regrinha moral. Às vezes, a ética verdadeira exige ir contra a moral convencional, guiado por um impulso que vem de dentro, do inconsciente, do si mesmo. Mas isso exige muito autoconhecimento, né? Exige demais. Um acesso honesto aos instintos, aos arquétipos. Algo que ele achava que a psicologia profunda podia ajudar a conseguir. Ele dizia, sem imaginação para o mal, sem conseguir reconhecer e encarar nosso potencial sombrio e o do mundo, a gente acaba possuído por ele sem perceber.
E ele analisou isso dentro do mito cristão também, né? A questão do bem e do mal. Analisou, ele viu o drama cristão criação, queda, encarnação, como um processo de transformação dentro da própria divindade. Mas ele viu que do jeito que foi formulado, acabou gerando uma cisão. Um Deus só de luz contra o oposto, Satã. E a complexidade original se perdeu? A complexio opositorum, a complexidade que une os opostos na imagem original de Deus, teria entrado no ser humano pelo Espírito Santo. Só que, como a imagem que veio só de luz, isso gerou um conflito interno enorme no Ocidente. Uma dificuldade imensa de lidar com a própria sombra, que aí era projetada no diabo. E como a psique reage a essa cisão toda, a esse conflito? Jung observou que, como resposta a essa tensão, a essa fragmentação interna e no mundo, surgem imagens de unidade. Espontaneamente, tanto no indivíduo quanto no coletivo. O exemplo mais claro são as mandalas. Aqueles desenhos circulares. Isso, centrados, que ele mesmo começou a pintar e a estudar lá por 1918 como símbolos do si mesmo, da totalidade. Ele chegou a interpretar até os OVNIs, os discos voadores, como uma projeção coletiva desse arquétipo. Um sintoma da psique moderna tentando compensar a própria fragmentação. Então, as mandalas e outros símbolos seriam como pontes entre consciente e inconsciente? Exatamente. O confronto com os opostos, principalmente a sombra, gera uma tensão. E a psique busca equilíbrio. E muitas vezes encontra através de um símbolo. Ele gostava de lembrar da origem da palavra grega symbolon. Que eram duas metades que se encaixavam. Isso. Para provar uma identidade, uma ligação, o símbolo psicológico nasce assim para ele, da cooperação entre consciente e inconsciente, unindo as duas metades da psique. E por que ele preferia o termo inconsciente, cientificamente, mas reconhecia o valor de Deus ou demônio? Bom, inconsciente era mais neutro para a ciência. Mas ele sabia que os termos míticos, Deus, demônio, capturavam melhor a qualidade luminosa, sabe? O poder emocional, pessoal, desses confrontos internos. Usar essa linguagem permitiu uma dramatização onde a pessoa inteira se envolve e pode chegar a integrar essas forças rumo à totalidade. Chegando mais para o fim das reflexões dele, Jung fala muito da singularidade da jornada de cada um e da solidão que pode vir com isso. Sim. Ele via a consciência da própria unicidade e dos próprios limites não como um fim, mas como o começo para perceber o infinito ao redor e dentro da gente. Ele fala do daimon interior dele. Uma força que o guiava. Quase uma compulsão, que o impelia a seguir a visão dele, a verdade interior dele. Mesmo que isso fosse contra a maré, ofendesse alguém, afastasse pessoas, isso trazia uma certa solidão, claro. A solidão de quem talvez veja algo que os outros ainda não veem. Mas era uma solidão que conectava também, né? Você mencionou um paradoxo. Exato. Paradoxalmente, ele sentia que essa solidão o ligava de forma mais profunda à comunidade humana essencial. É interessante isso, como ele descreveu essa relação com os outros no final. Com muita honestidade. Ele dizia que precisava das pessoas, talvez mais que os outros, mas ao mesmo tempo se sentia mais independente delas. A lealdade final era com a lei interna, com a voz do si mesmo. E os sentimentos dele no final da vida eram de quê? Uma mistura, sabe? Transparece uma mistura complexa. Tem satisfação pelo caminho andado, mas tem decepção também com os outros e com ele mesmo. Tem tristeza, mas tem entusiasmo pela descoberta contínua. Ele não chegou a um julgamento final. De jeito nenhum. Recusava isso categoricamente. Sobre ele mesmo ou sobre a vida. Ele abraçou a incerteza de um jeito radical. Não estou certo de nada, nenhuma convicção definitiva. Citou até Lao Tse. Todos os seres são claros, só eu sou turvo. E a relação com o mundo? Na velhice, ele sentia um parentesco cada vez maior com tudo. Animais, plantas, pedras. Aquela estranheza que antes o separava do mundo, parece que se voltou para dentro, revelando dimensões inesperadas dele mesmo. Fizemos uma viagem intensa por um território muito pessoal, né? A vida de Jung como esse mito se desdobrando do inconsciente. A força da realidade interna superando os fatos externos. As visões que abalaram e reconstruíram a visão dele, de mundo e de si mesmo. As reflexões dele sobre a morte, a possibilidade de continuidade da psique,
sempre com cautela, mas com abertura. A luta constante com os opostos, a busca por uma ética que nasce de dentro. E culminando nessa aceitação da incerteza, mas ao mesmo tempo uma sensação profunda de ligação com o todo. Foi muita coisa. Foi sim. E fica, talvez, uma ideia final para a gente pensar, que amarra muito do que a gente viu. Jung sugere que o sentido da nossa existência talvez seja esse: acender uma luz nas trevas do ser puro e simples. E ele levanta uma possibilidade muito intrigante. Será que o aumento da nossa consciência individual é só um ato isolado? Ou será que, de alguma forma, isso influencia, talvez até cure ou complete algo no próprio inconsciente coletivo? Que responsabilidade isso coloca sobre a jornada de cada um, né? Exatamente. Será que nosso autoconhecimento impacta só nós mesmos? Ou reverbera na psique coletiva, na evolução dela? Como Jung mesmo lembra, o mito, essa história profunda que nos guia, não é algo que a gente inventa. É a revelação de uma vida divina acontecendo dentro de nós.